pessoal, estou aqui de novo. Meu nome é Saulo Rodrigues e a gente irá continuar dando continuidade ao assunto de ciência sobre ondas eletromagnéticas, tá? Então, na correção dessa semana, a gente vai seguir para os exercícios da terceira semana, que continua falando um pouco sobre transmissão e recepção de som e imagem. A gente falou um pouco sobre as ondas de rádio, né? Todo a funcionalidade dela na área de comunicação. E hoje a gente vai parar para pensar um pouco sobre como acontece, como funciona nos aparelhos televisivos, por exemplo. Então você já deve ter se perguntado assim, quando estava assistindo a novela, uma série, como é que acontece? Qual é o mecanismo, né? Qual é a situação que faz com que a rede emissora emita lá essas ondas eletromagnéticas e chegue em nossa casa em forma de som e de imagem. Então vocês fizeram aí a leitura dos textos que foram propostos e agora a gente vai corrigir essas questões que foram colocadas aí para a gente, tá certo? Então vem comigo para a gente corrigir tudo, pega aí o caderno e vamos botar a mão na massa. Primeiramente, né? A primeira questão da primeira atividade diz o seguinte: a televisão necessita de uma fonte de energia que geralmente é a usina. Qual é a função dessa usina, né? Qual é a função dessa fonte de energia? Então, a principal função dessa fonte de energia é fazer com que o circuito elétrico interno da televisão funcione. A energia elétrica é bastante importante porque ela vai ser aquela fonte de energia externa que vai excitar os elétrons, fazendo com que eles comecem a se vibrar, fazerem um determinado movimento porque eles vão estar excitados, né? Vai ter uma fonte ali externa agitando eles, então eles, na medida que eles vão começar a agitar, eles vão emitir uma determinada frequência, né? Essa frequência, ondas eletromagnéticas, será em forma de luz. E essa luz ela vai ser dividida em imensos pedacinhos, cada pedacinho desse contendo uma frequência diferente que vai determinar um tipo de cor. E aí funciona como uma espécie de quebra-cabeça. Quando esses pequenos pedacinhos eles irão se juntando, vai formar aquela imagem na televisão da gente. Então é muito importante que tenha um circuito elétrico para poder estimular esse processo nos elétrons, no feixe de elétrons que vai emitir aí esse tipo de energia. Na segunda questão, ela diz o seguinte: os sinais emitidos pelas estações são recebidos por onde? E lá vem a gente novamente falando das famosas antenas. Toda mensagem, todo sinal, ele pode ser recebido ou transmitido através das antenas, que podem ser externas ou internas. Antigamente, os aparelhos eletrônicos, né, tinham antenas externas. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, com a mudança aí, né, no design, no formato, né, desses aparelhos, as suas antenas estão vindo agora internas, estão vindo dentro deles, né? Então, se você está vendo aí o seu celular, não se engana achando que o seu celular não tem uma antena, porque ele tem sim, ele está dentro agora. Não é feito aqueles celulares antigamente que você puxava a antena, né? Era uma tecnologia mais simples. Hoje em dia está tudo mais avançado, está tudo mais organizado, então a antena está vindo aí internamente, né? A terceira questão pergunta: o que é persistência visual? E qual papel ela desempenha quando assistimos à TV? A persistência virtual é a rapidez com que as imagens elas são reproduzidas diante dos nossos olhos, fazendo com que a gente não perceba o término de uma linha e o surgimento do outro. Então, isso vai fazer com que a gente tenha aquela ideia, aquela percepção de que tudo está em movimento. Então, pensa comigo, cada imagem ela é refletida na nossa televisão, mas ela precisa de uma certa rapidez de ser reproduzida, porque ela está vindo ali uma sequência de várias imagens, certo? Então precisa ser captada, né? Precisa ser mostrada numa certa rapidez para dar aquela sensação de movimento. Esse processo da persistência virtual, ele acontece de maneira muito rápida. Cerca de 24 imagens são formadas dentro de 1 segundo, basicamente. Então, é
como eu já tinha falado, as ondas eletromagnéticas elas se propagam em altas velocidades. Então, essa propagação acontece, a imagem ela é formada no aparelho televisivo, né, mediante aí a ação do circuito elétrico interno, né, que vai gerar luz, e essa luz vai liberar ondas eletromagnéticas, e aí as imagens elas vão se formando uma após outra num período de tempo mínimo, super rápido. E aí a gente vai ver tanto a imagem quanto a movimentação delas. Em seguida, a atividade ela propõe uma outra sistemização. Então a gente pede que você aí no seu caderno veja aí as ideias que você colocou, né, para ver se é compatíveis aqui com o que a gente está trazendo e fazer aí as devidas correções. Primeiramente ele diz assim: algumas tecnologias como o celular, a televisão, o GPS e o microfone apresentam uma relação com as antenas e as ondas eletromagnéticas para seu funcionamento. Escreva em seu caderno como você entende que essas relações acontecem. Então, bora lá. Tanto o celular quanto a televisão, o GPS e o telefone, eles utilizam essas antenas para emitir ou receber mensagens, ou seja, para emitir ou receber ondas eletromagnéticas, tá? Essas ondas, elas têm uma capacidade de atingir longas distâncias, né? Elas podem chegar aí ter esse benefício aí de longo alcance. Então, elas são emitidas no espaço ou aí na nossa atmosfera, e ao momento que elas se propagam, existem aí as estações receptoras, né? Cada antena ali, elas estão recebendo esse sinal. Então, é basicamente essa relação que acontece. Se lembre que em algumas televisões não se utiliza a antena, mas sim aquele receptor, aquele aparelho pequenininho que você coloca lá de lado da televisão. Aquele receptor ele vai ter basicamente a mesma função que uma antena, que é captar o sinal que está sendo emitido. Logo em seguida, a gente vai falar um pouco sobre os tipos de televisão. E se você já percebeu, com o passar do tempo, as televisões elas mudaram bastante, né? Desde aquela primeira televisão que a gente via mais antigamente, né? Longa, que é chamada TV de tubo catódico, que foi o primeiro tipo de aparelho de TV que começou a se popularizar. Mas com o passar do tempo, a tecnologia foi avançando e os processos internos dentro dessa televisão para fazer com que a imagem e o som seja cada vez mais de qualidade foram mudando. Então, a gente acompanha aí ao longo do tempo uma mudança aí nos aparelhos de TV. Desde o tubo catódico até o tipo de tecnologia mais recente, que é as TVs de LED, tá? Mas agora, o nosso exercício pede para que a gente sistemize, que você leia os textos que tem aí voltados para os tipos de TV e comece a classificar as vantagens e desvantagens que cada tipo de aparelho televisivo vai ter. Então, a gente começa pelo aparelho de TV de tubo catódico. Esse tipo de TV, ela tem como vantagem o seu funcionamento simples, né? É uma tecnologia mais antiga e tinha lá um funcionamento mais simplificado, era mais fácil, né? Todo o processo que acontecia ali dentro. Como desvantagem é que ela já possui uma menor definição com relação aos aparelhos mais recentes. E por ser uma tecnologia mais antiga, né, comparada às outras, a gente vai perceber que a qualidade da imagem da TV de tubo catódico, com o passar do tempo, foi ficando... quando a gente vai fazer um comparativo, por exemplo, das TVs mais modernas para a TV de tubo catódico, a gente vai perceber que a imagem ela tem uma qualidade um pouco mais desgastada, né? Uma qualidade mais fraca, devido a isso ser uma tecnologia tanto antiga, né? E que não tinha tantos outros processos que são utilizados aí nas TVs mais novas, né? As tops de linha do momento, digamos assim. TV de LCD. A TV de LCD ela tem como vantagem a onda de luz ela é dividida em milhões de pedacinhos
com intensidades que vai definir a intensidade da cor. Então, se liga aí, aqueles quadradinhos ali que estão emitindo ali, cada um deles com uma determinada frequência, e aquela frequência ali determina um tipo de cor aos nossos olhos. Então, ela já tem esse mecanismo um pouco mais avançado com relação às TVs de tubo catódico. O que tem como desvantagem é que o preto da TV de LCD não é o preto verdadeiro, ele sempre vai se manifestar numa cor opaca, numa cor fora de contraste, tá? E outra questão, outra desvantagem, é que o processo de produção dessa imagem nesse aparelho é mais complexo, ou seja, ele prejudica um pouco a movimentação. Então, se lembra lá que as imagens elas são montadas uma por uma, e existe lá a persistência virtual que vai fazer com que essas imagens sejam passadas numa velocidade super grande, dando para a gente a percepção de movimento. Nas TVs de plasma, como esse processo de produção de imagem é um pouco mais complexo, acabou afetando também um pouco na movimentação, tá? Então, às vezes, acontece da TV de plasma aparecer a imagem um pouquinho borrada, mediante essa situação. Em seguida, a gente pula para um modelo de televisão mais recente, mais avançado, mais tecnológico, né, digamos assim, que é a TV de plasma. A TV de plasma ela possui uma luminosidade e uma luminosidade melhor, e ela possui também mais contraste, dando aí uma maior definição e um melhor movimento à imagem. Ela tem como desvantagem o seu alto consumo de energia e ela é bastante frágil. Então, o que é que acontece aqui nessa TV de plasma? O mecanismo é basicamente o mesmo, né? A luz ela vai ser emitida, vai ser dividida em milhões de pedaços, né? E aí, cada pedacinho desse vai ter uma intensidade que vai determinar uma cor. Na TV de plasma, existe a presença de gases, que é o gás xenon e o gás neon. Eles precisam ser aquecidos. Quando eles são aquecidos, eles geram maior luminosidade. Então, é por isso que a imagem da TV de plasma ela é mais luminosa, ela é mais definida e as cores elas têm mais contraste. Porém, como desvantagem, como precisa, né, como o circuito elétrico ele precisa aquecer esses pixels, né, que são esses quadradinhos ali com as frequências que vão montar a imagem, como ele precisa aquecer, ele vai demandar um maior consumo de energia, então ela vai gastar mais energia na sua casa. E ela também é um pouco mais frágil, porque o risco dos pixels queimarem é muito grande. Então, como o gás, né, neon e o gás xenon, eles precisam estar aquecidos para poder gerar essa luminosidade e gerar essa imagem, se você deixar essa televisão muito tempo pausada, com a imagem pausada, pode ser que esses pequenos pedacinhos, né, que são os pixels, eles comecem a queimar, porque esses gases estão presentes lá dentro, então eles não conseguem ficar o tempo todo sendo aquecido demais. Então ela tem como desvantagem essa certa fragilidade. Logo em seguida tem as TVs de LED, tá? As TVs de LED ela tem como vantagem que ela não consome tanta energia quanto as TVs de plasma. E tem outra questão bastante importante, é que essas TVs de LED, elas possuem uma placa de carbono onde a luz ela vai ser refletida com mais intensidade, dividindo ainda mais em milhões e milhões e milhões de pedaços microscópicos de intensidades de frequência, tá? Dando aí uma qualidade muito melhor da imagem e muito mais contraste. A única desvantagem é que, pelo fato de ser uma tecnologia mais recente e avançada, ela acaba tendo um custo maior. Mas também é um tipo de televisão que ela não consome tanta energia com relação à TV de plasma. O quarto ponto da quarta semana, a gente fala um pouco sobre radiação e medicina, tá? E aí a gente fica um pouco assustado, né? Nossa, radiação, quando a gente fala em radiação, a gente já pensa em algo negativo, né? Já pensa em algo perigoso para o nosso corpo. Mas essa radiação, quando é utilizada com certo controle, com certa responsabilidade, ela pode ser utilizada muito bem ao nosso benefício na medicina.
Então, o nosso primeiro exercício fala aqui sobre a sistemização, diz aqui, ó, além de ter aplicação na medicina, a radiação ela também envolve nossa saúde, como na indústria da agricultura. Pesquise e escreva como a radiação ela é utilizada na indústria de alimentos. Então, bora lá. Primeiramente, pode ficar tranquila em casa que você não está ficando radioativo por estar comendo algum suposto alimento que passou por esse processo, tá? Esse processo de radiação na indústria da agricultura é ligada, né, tem o seu principal objetivo a desinfecção. Essa desinfecção ela vai matar alguns micro-organismos que estão presentes naquele alimento, fazendo com que você, ao ingerir esse alimento, não venha ingerir esse alimento infectado e desenvolver algum tipo de doença no seu intestino causada por esse micro-organismo. Então, no caso, você comeu uma maçã e essa maçã tinha algum micro-organismo ali. Ingeriu ela, o micro-organismo se alojou ali na sua barriga, no seu intestino, e aí você desenvolveu um tipo de doença. Então, a indústria da agricultura, ela utiliza essa desinfecção por radiação. Então, os alimentos que são mais submetidos a esse tipo de processo são frutas, vegetais, cereais e derivados de animais, como carne de boi, de peixe, carne suína e por aí vai. Existem outros fatores que também levam, né, a explicar a gente o porquê desse tipo de utilização de radiação. Então, tem um ponto para melhorar a saúde pública, impedindo que as pessoas consumam, né, esse alimento com micro-organismos, mas também tem o fato do aumento do comércio internacional. Como a radiação ela vai prolongar a vida útil do alimento, né, fazendo com que ele demore o seu processo de amadurecimento, então ele pode ser transportado, pode ser enviado para lugares distantes. Isso é muito utilizado no processo de importação ou de exportação, em que o alimento vai ser enviado para um lugar maior e aí ele precisa ter um tempo de vida mais útil para não começar a amadurecer e não apodrecer, né, digamos assim. Esse processo de radiação, de prolongamento assim, da vida útil desse alimento também é bastante importante para minimizar a perda do alimento. Por quê? Se o alimento ele tem a sua vida útil prolongada, então vai diminuir o desperdício. Ele vai passar mais tempo ali, com uma certa qualidade, legal para a gente poder ingerir. Ele não vai amadurecer rápido ao ponto da gente dar um outro destino para ele. E, por fim, né, é utilizado para inibir a capacidade de germinação desse alimento, como é no caso da batata. Quando você coloca lá a batata na sua geladeira, por exemplo, né, facilmente a batata ela começa a germinar. Você vai ver aquele talinho de planta saindo ali da batata. Então, esse processo de radiação também inibe esse tipo de processo, tá? Saindo um pouco da indústria da agricultura, a radiação também é utilizada como meio de esterilização. Muitos materiais hospitalares utilizam a radioesterilização, né, que é um processo de limpeza. Então, caso você seja submetido a uma cirurgia, você não vai entrar em contato com esse tipo de radiação por conta daquele aparelho aquele instrumento que foi esterilizado com radiação. Do mesmo jeito, você não vai ficar radioativo porque você vai comer esse alimento que passou por esse processo de desinfecção. Isso porque, quando se trabalha com radiação, tem que ser um processo bastante controlado e responsável para que não venha colocar em risco a saúde do consumidor. Logo em seguida, vem aqui a tabela de mitos e verdades com relação à medicina e à radiação, tá? Então, a gente viu que a radiação ela pode ser utilizada para diversos fins na medicina, como diagnósticos de algumas doenças, né? Como também no tratamento, em alguns exames. Então, bora lá. Existem algumas palavras, né? Algumas frases, alguns pensamentos que o pessoal fala que são mitos e outros são verdades. Então, é basicamente isso que a gente vai ver aqui agora. Então, o primeiro ponto diz aqui, ó. Após realizar algum exame ou fazer uma terapia com fármacos, a pessoa fica em risco. É mito, tá? Por quê? Os radiofármacos, que são remédios que possuem ali compostos
radioativos, né, eles são facilmente liberados pelo nosso organismo. E as dosagens, elas são de baixas quantidades e baixas frequências. Então, normalmente, uma pessoa que está submetida a um tratamento com radiofármaco, ela toma uma dose única, super baixa, né? Ou toma aí pequenas doses periodicamente. Então, essa baixa quantidade e esse controle faz com que essa radiação não traga algum tipo de problema nem para o paciente, nem para o seu acompanhante. As quantidades de radiação é tão insignificante que, por exemplo, se você for traçar um comparativo, um paralelo, se você for fazer um exame de ressonância magnética, você vai estar sendo exposto a uma quantidade bem maior de radiação do que ingerindo a esses radiofármacos. Mas, obviamente, esse processo tem que acontecer com bastante controle, com bastante responsabilidade dentro da lei, para que não se coloque em risco vidas, né, a vida das pessoas. O segundo ponto diz aqui, ó, a medicina nuclear pode diagnosticar câncer de próstata, mesmo antes das alterações dos sintomas. Verdade. Isso acontece porque a medicina nuclear, ela permite avaliar o funcionamento metabólico dos órgãos e nos tecidos. Assim, é possível identificar tumores e cânceres ainda na sua fase inicial, naquela fase que eles ainda não causaram nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de inflamação, nenhum tipo de alteração na anatomia do corpo. Isso permite com que o tratamento ele seja mais efetivo, né? Está tendo um diagnóstico muito precoce, então as chances de cura, as chances de sucesso no tratamento são maiores. A terceira frase diz o seguinte: radiologia e medicina nuclear são as mesmas especialidades. Mito. Radiologia é uma coisa, medicina nuclear é outra. Embora as duas especialidades estão relacionadas a diagnóstico por imagem, que é aquele tipo de exame que vai trazer um tipo de imagem do nosso corpo para ver como é que estão as situações internas, né, dentro do nosso organismo, ambas trabalham com esse tipo de exame, né, com a mesma situação, mas cada uma tem uma especialidade diferente. A radiologia, né, ela permite o diagnóstico de imagem através de exames como raio-x, ultrassom e a ressonância magnética. Já a medicina nuclear é a especialidade que utiliza pequenas quantidades de remédios radioativos, que são chamados de radiofármacos, para a realização de exames que permitem uma visão mais ampla do organismo e das suas alterações. O quarto ponto diz o seguinte: medicina nuclear permite o tratamento localizado da doença. Verdade. Isso porque as tecnologias disponíveis na medicina nuclear, né, permitem diagnosticar com rapidez e exatidão diversas doenças, o que aumenta as chances do tratamento localizado, aquele tratamento que vai direto no foco da doença. Isso permite com que o tratamento ele não seja tão invasivo, né? Não vai precisar mexer em muitas partes do seu corpo, não, porque está vendo ali o foco da doença, então o tratamento vai ser direcionado àquilo ali. Então, isso diminui possíveis efeitos colaterais e aumenta as chances de cura. Existe um tipo de exame, por exemplo, que é chamado de cintilografia, que uma determinada quantidade de radiofármaco é injetado na corrente sanguínea do paciente, fazendo com que aquele produto radioativo se direcione para o órgão-alvo, né, dando uma maior imagem, permitindo com que possa analisar bem os tecidos, como é que está o funcionamento daquele órgão, para ver qual é como está o estágio da doença, como é que está ali o estado daquele órgão. Então, veja que a medicina nuclear, né, a medicina que utiliza aí os elementos radioativos, ela também tem uma determinada importância para a gente. Agora, volto a repetir, essa radiação é utilizada com bastante controle dentro dos regulamentos, devido aí para não colocar em risco a saúde das pessoas. E por fim, a gente coloca
charge, né? Onde tá aí os bonequinhos, né? 3 peixinhos aí. E aí um peixinho todo desconchavado, com o olhão todo tronchinho ali, todo esquisitinho. Ele diz assim: mãe, meu corpo está passando por mudanças. Então ele está aí um pouquinho preocupado, porque o corpo dele está notando que o corpo dele está diferente, né? E aí a mãe diz assim: Astolfo, seu filho entrou na puberdade. E ainda completa: é hora de ter aquela conversinha. Deixa comigo, responde aí o peixe, né? O maridinho aí da peixe fêmea. Então veja que o peixe novinho ali, ele está um pouco preocupado com o que está acontecendo no corpo dele. E se você prestar atenção aqui, ó, usina japonesa despeja água radioativa no mar. Então, enquanto os peixinhos aqui estão pensando que é o momento da puberdade, na verdade, essas mudanças no corpo desse peixinho aqui está acontecendo devido à quantidade aí de material radioativo na água. E aí, com base nos textos e nessa charge aqui, a gente colocou o seguinte: explique com suas palavras a relação existente entre as diversas reações fisiológicas decorrentes da exposição do corpo humano à radiação, apresentadas no texto anterior e na charge a seguir. Então, para finalizar, a gente quer que você entenda o seguinte: a liberação de enormes quantidades de radiação, de forma descontrolada, a exposição a esse tipo de radiação é nociva para a população e pode acarretar sérios danos de saúde. Esse tipo de radiação, ela tem essa capacidade de desestruturar as moléculas, né, fazendo com que origine aí alguns tipos de doença, inclusive o câncer. Porém, a gente abre aí, né, esse espaço para discutir a radiação, quando ela é utilizada de forma consciente, de forma responsável, ela também pode trazer certos benefícios. E aí a gente viu que ela é utilizada na indústria da agricultura, para desinfectar alguns tipos de alimentos, por exemplo, né? E também fortemente utilizada na medicina, que é a medicina nuclear. Então, com isso, a gente conclui que a radiação, quando a gente é exposto a grandes quantidades dela de forma descontrolada, isso pode trazer alguns danos para a nossa saúde, tá? Algumas alterações fisiológicas, digamos assim. Mas, quando a radiação ela é utilizada de maneira controlada, ela é capaz de auxiliar no diagnóstico e no tratamento de diversas condições médicas. E com isso, a gente encerra mais uma vez o nosso conteúdo de ondas eletromagnéticas. Espero que vocês tenham entendido bem, corrigido direitinho e deixo aqui um forte abraço, um beijo e até a próxima.